Tem um botão aqui embaixo. Ah, já estão gravando. Opa, ótimo. Eu não tinha visto. Pronto. Então, vamos lá. Isso tudo aqui já expliquei. Quero começar muito, muito rápido. Essa é a instituição que eu escolhi e eu quero passar um rápido vídeo. Esse é o Dr. Cláudio, pediatra dos meus filhos. Eu pediria uma atençãozinha, um carinho de vocês. Vocês estão escutando? Não, Adriano, está sem som. Não está sem som, Adriano. Então, espera cá. Na hora que vai compartilhar, tem que selecionar para compartilhar o som também. Eu achei que eu tinha feito isso. Então, vamos lá. Positivo agora? Positivo. É importante que as pessoas saibam que a Acredite está inserida num complexo hospitalar e universitário dos mais sofisticados do Brasil. É um centro de referência que recebe crianças de todo o país e de São Paulo, com doenças muito complexas, como lúpus, artrite e outras. São milhares de crianças que nos procuram todos os anos para que tenham um diagnóstico muito preciso, que a gente consiga saber qual a doença que é, e aí tem um fluxo de atendimento. A criança vem, ela é encaminhada para a assistência médica, para assistência multiprofissional e para a equipe de voluntários, para que seja um atendimento muito robusto, né? Para que as famílias sintam que seus filhos, que, no meu ponto de vista, são o principal diamante, a coisa mais importante, recebam o melhor tratamento comparável a de vários hospitais de excelência do mundo inteiro. Olá a todos, é com grande alegria que venho dizer que as crianças e adolescentes com doenças reumáticas crônicas do nosso serviço público estão podendo ser atendidas de uma maneira humanizada, facilitando, proporcionando, viabilizando o tratamento delas. Não só o tratamento médico, quanto o tratamento multiprofissional. Isso é possível através da nossa ONG Acredite, que há 18 anos vem lutando para cumprir a sua missão com seus valores de tornar isso viável no sentido de melhorar a qualidade de vida desses pacientes para que eles possam, primeiro, ter um tratamento tão eficaz quanto é o tratamento num serviço particular. Segundo, poderem ter uma qualidade de vida para que se possam igualar às outras crianças e adolescentes da mesma idade que não têm esse problema. Me sinto muito orgulhosa de pertencer à Acredite, à nossa ONG Acredite, e me sinto muito feliz de estarmos cumprindo a nossa missão. Atendemos cerca de 1.200 crianças com doenças reumáticas crônicas por ano, em mais de 7.600 atendimentos médicos e multiprofissionais. A Acredite sobrevive de doações. Por esse motivo, precisamos da ajuda dos antigos e novos doadores para dar continuidade à nossa missão de cuidar das crianças com carinho e qualidade assistencial. Temos como lema a seguinte frase: quando você acredita no gesto de doar, muitas vidas se transformam. Acredite. Contamos com vocês sempre. Obrigado. Vânia, parabéns pelo trabalho. Não são mais 18 anos, porque eu lembro que foi 2001, né? Então, aqui, esse QR Code leva quem tiver interesse em conhecer o site, e também você pode doar por lá, você pode doar através desse quadro que eu coloquei aqui. E vamos seguir. Esse slide é velho, super velho, mas ele fala que o ontem já morreu e hoje fica obsoleto muito rápido. E eu tenho tido essa sensação a cada instante, né? A gente começa numa velocidade tremenda a partir de um insight, que foi esse chat GPT. A gente começa a discutir coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, inteligência artificial, e isso é algo, assim, muitíssimo interessante, a maneira como as pessoas começam a aderir, e isso potencializa a velocidade da transformação. Então, é dentro desse contexto de eu preciso me transformar como indivíduo,
eu preciso me transformar como profissional, eu preciso me transformar como empreendedor, como executivo, e eu preciso transformar minha organização, que vai existir essa conversa daqui para frente. Mas tem um ponto que eu furei a fila e coloquei ele rapidinho em primeiro lugar, porque esse ponto tem a ver com isso também enriquece uma nação. Então, eu vou nesse ângulo primeiro e já pivoto para as transformações. Como é que você mede a riqueza de um povo, a riqueza do país, a riqueza de uma nação? O primeiro indicador é o PIB, não, é o Produto Interno Bruto. Olha que interessante, isso foi divulgado ontem. O valor de mercado da Apple hoje é maior do que toda a riqueza gerada no Brasil durante um ano. É maior do que o PIB brasileiro. Então, é um mundo em que você tem megacorporações que até mesmo competem com nações. Acontece que você medir o PIB é uma métrica perigosa quando você vai olhar o indivíduo. Então, eu tenho que olhar duas outras medidas. A primeira é quanto é o PIB per capita. Então, eu pego lá o meu PIB e divido pelo número de moradores. Mas essa métrica, como é uma métrica média, também é uma métrica perigosa. Então, eu tenho que checá-la através de uma terceira medida. Como é a distribuição de renda que me leva a essa média? Quando a gente se analisa como país por essas três perspectivas, a gente tem uma situação que ela é perigosa, porque a gente tem um PIB que é relativamente alto, a gente tem uma renda per capita que não é das mais baixas do mundo, ela é uma renda média. Acontece que quando você olha a distribuição de renda, 5% da população brasileira ganha acima de R$20 mil, todo o resto ganha abaixo. Então, a gente tem uma pirâmide extremamente achatada, com uma pequena parte aqui em cima em número de pessoas que têm um grande poder e uma segunda parte que tem uma renda muito pequena. E isso é perigoso. Como é que eu lido com isso dentro dessa perspectiva que eu estou discutindo agora? Então, eu não vou entrar dentro do aspecto político, porque isso está fora da minha jurisdição, não faço a menor ideia de como lidar com isso. Mas, dentro de negócios, né? Diferenciação. Na medida que eu diferencio aquilo que eu produzo, na medida que eu diferencio aquilo que eu exporto ou aquilo que eu vendo, eu alavanco as margens de contribuição. Toda vez que eu alavanco as margens de contribuição, eu recolho mais impostos. Eu gero mais valor para as empresas, eu distribuo mais valor para os empregados, e na medida que eu gero mais impostos, eu distribuo mais valor para o sistema que cuida do brasileiro. Então, tem gente que fala que marketing é só para trazer riqueza para a sua própria organização, e isso não é verdade. Marketing é um grande alavancador de PIB, e a gente não presta atenção nisso. Ligando o marketing com estratégia, pensar em novos modelos de negócio nos ajuda a sermos mais competitivos em termos globais e nos ajuda a capturarmos um pouco de margem. O Brasil ele ainda é um país que tem muita mão de obra. Então, ele é um país que trabalha com um nível baixo de desenvolvimento, um nível baixo de geração de margem per capita. A gente precisa começar a ser, entre aspas, essa brincadeira que falam de ser uma Nike. Nós temos que ter a concepção, e essa concepção gera um volume de negócios de margem poderoso, e isso enriquece o país. E você pode ter as operações em qualquer lugar do mundo. Para que isso aconteça, a gente precisa ter um fomento e precisa investir violentamente em inovação e tecnologia, porque esses são vetores de produtividade que ajudam você a alavancar o PIB. Ele atua em duas frentes, ele alavanca a margem e ele reduz custo. Na hora que eu consigo fazer isso, eu tenho mais prosperidade. Só que para que esses três primeiros vetores aqui aconteçam, eu preciso trabalhar dentro de um vetor chamado educação. Rodrigo, é por isso que eu fiquei encantado com o projeto que você me apresentou ontem. Esse slide já estava pronto. Educação, e principalmente educação ligada a STEM, que tem a ver com ciências, tem a ver com matemática, tem a ver com tecnologia. É a educação que viabiliza você mover uma população de uma condição operacional
para uma condição de ganho, para uma condição de protagonismo. E a gente precisa fazer esse movimento muito grande para cá. Por fim, nós estamos vivendo uma situação geopolítica muito interessante. Quem participa do grupo deve ver que, de vez em quando, eu mando lá que o Brasil está assinando um tratado agora com China, Rússia, Índia, África do Sul, tentando criar uma moeda, usar uma moeda comum, que tipicamente deverá ser a chinesa, e depois uma moeda entre todos. Isso tem por objetivo deslocar o Brasil dessa questão de ser Ocidente ou ser Oriente. O Brasil tem vocação para fazer negócio com todo mundo, e sempre foi assim. O Brasil é bem recebido em qualquer lugar, e tem que continuar sendo assim. Então, essa é uma janela de oportunidade que se abre e que a gente tem que saber navegar. Agora, para fazer isso, eu quero dar um senso de realidade. Esse slide aqui é recentíssimo, tá? Coluna vertical. Eu tenho o número de pesquisadores por milhões de habitantes. E no gráfico horizontal, eu tenho pesquisa e desenvolvimento como percentual do PIB. E no tamanho da bolinha é o volume total que eu gasto em pesquisa e desenvolvimento em um país. Eu quero pegar um país aqui emblemático para mim. Coreia do Sul. Coreia do Sul, 1980, era o Brasil. Exatamente. Mesmos indicadores, tá? A Coreia do Sul tem uma bolinha aqui bem grande, ela tem mais de 5.000 pesquisadores por milhões de habitantes e ela investe do seu PIB 4,5% em pesquisa e desenvolvimento. Daqui, eu posso, talvez, escolher dar uma olhada no Brasil. O Brasil tem 780 pesquisadores por milhões de habitantes, contra 5.200 da Coreia do Sul. E o Brasil investe do seu PIB 1,6% em pesquisa e desenvolvimento, enquanto que a Coreia investe 4,5%. Então, esse é um jogo que é o seguinte: eu quero ter o maior número de pesquisadores possível, eu quero ter a maior bola possível e eu quero ter a maior representatividade do meu PIB possível. Se você olhar Estados Unidos, 3% do PIB com 4.800 pesquisadores. Se você pegar o Canadá, 1,5% do PIB com a mesma ou maior quantidade de pesquisadores do que os Estados Unidos. Agora, olha interessante um número em particular que eu quero achar aqui para mostrar para vocês. Israel. Israel hoje investe quase 5% do seu PIB. E não é à toa que Israel desponta em diversos setores, do agronegócio até tecnologia avançada, você tem Israel envolvido nessa história. Israel agora está trabalhando para conseguir alavancar o número de pesquisadores que tem. E aí você vê coisas interessantes. Você pega aqui Índia, né? Índia é um caso interessantíssimo, porque Índia, mesmo com números muito ruins, é tão grande e tão forte que tem uma bolinha maior que a brasileira. Então, esse é um jogo que a gente tem que estar atento. Então, para mim, esse aqui é um pano de fundo para a gente partir dessa discussão daqui para frente. A gente tem uma mania de olhar o cisne negro. O cisne negro, já discuti isso muito com vocês, então eu não vou ser exaustivo aqui, é aquilo que é imprevisível, é aquilo que acontece e aí só naquela hora você fala, caramba, olha o que aconteceu, olha a situação que eu estou vivendo. Você viver buscando o cisne negro é quase um ato de loucura, que você vai viver buscando o pior. E, às vezes, se você vive buscando o pior, você deixa de viver as oportunidades que estão presentes. Então, hoje se contesta esse modelo do Nassim Taleb. Mas uma coisa que o Nassim Taleb colocou, ela é muito importante. E eu traduzi ela da seguinte maneira para vocês. Dependendo do momento, dependendo do setor que você trabalha, dependendo do ciclo que você estiver, você vai estar sentindo alguma coisa que já foi estudada, que são os sintomas à mudança, que são os sintomas de como uma pessoa reage a uma crise ou a um problema. Então, tipicamente, se eu pegar aqui o Luiz e der um problema para ele de repente, a primeira coisa que ele vai sentir assim, é uma euforia tremenda. O que é isso que está acontecendo? Isso vai gerar uma ansiedade brutal, ele processa, aí ele começa a negar, não é bem assim, tem alternativas. Aí um dia ele vai ficar com medo. O medo pode levar ele ao desespero.
o desespero leva ao pânico. E aí, Luiz, vem a boa notícia. Sempre que você chegar aqui no pior cenário, que é o cenário da depressão, dali não passa. Essa é a hora de você comemorar, porque as coisas vão ficar melhor. E aí vai vir um novo ciclo de esperança, alívio, otimismo, excitação, alegria. Acontece que eu não sincronizo isso no mundo. Cada país vive um ciclo num momento diferente hoje, e cada pessoa que está aqui presente vive num ciclo diferente do outro. Então, eu tenho entendido que, avaliar em que momento desse ciclo de reação à transformação cada um de nós está, é muito mais importante do que eu tentar metrificar uma nação, metrificar uma empresa, metrificar uma sociedade. Porque, no final do dia, eu preciso entender como é que eu faço para o Luiz prosperar dentro desse cenário de mudança. E aí o autoconhecimento, Luiz, ele vai ser fundamental. O autoconhecimento e você entender que aquilo pelo qual você passa é absolutamente natural. Todo mundo passa de alguma maneira, uns com mais suavidade, outros com mais intensidade, mas não tem muito como você fugir disso aqui. No meio dessa história toda, surge o rinoceronte cinza. Vocês já devem conhecer, já expliquei para a maioria de quem está aqui, mas a história do rinoceronte cinza é a seguinte: ele é bonitinho, ele é simpático, ele é quem vai te matar. O rinoceronte cinza é aquilo que você sabe que você tem que fazer na sua vida, você sabe que você tem que fazer na sua organização, mas por uma questão de priorização, por uma questão de momento, você acaba não fazendo. É aquilo que fica para fazer depois. Só que se acumulam tantas coisas que quando você vê, você perde o domínio da situação. E você perde o domínio da situação por fatores pequenos que você, com facilidade, teria a absoluta condição de lidar se você tivesse lidado no momento correto. Bom, antes de eu ir para a parte nova da tese, para resolver isso, 2 palavras mágicas, ligadas a outras 3. Eu preciso ter velocidade e capacidade. Não tem jeito. Né? Na medida que tudo vai ficando velho muito rápido, ou se pula dentro lá do chat GPT e já entende como é que essa história funciona e usa até que se crie outra coisa, porque se a gente ficar discutindo que o chat GPT vai nos afetar, que ele vai tomar emprego, que ele vai ABC, você está olhando o copo meio vazio. Embarca, descobre que usa, você vai fazer, aprende e se potencializa. Daqui a pouco vai vir mais coisa para você aprender. E essa questão de aprender e desaprender com tremenda velocidade é o que pode fazer uma bruta diferença na sua vida. Mas eu coloco velocidade e capacidade por uma razão. Eu tenho que correr para o lado correto. E a capacidade, ela tem muito a ver com algo que a gente pode desenvolver, que é saber perceber e ler o mercado. E aí, quando você estiver analisando o que eu estou falando sobre a ótica humana, você entender o seu ecossistema como ser humano. Para daí você reagir com velocidade e você ter a coragem e o timing da implementação. Isso eu chamo de transformação. Então, você perceber e saber tudo o que acontece. E isso não é incomum. Eu fico, às vezes, impressionado. Pessoas que me enviam notícias, sabem tudo o que acontece antes. São pessoas extremamente plugadas. Mas essas pessoas não conseguem se mover. Talvez porque sofram de paralisia por análise. Você fica analisando tanto, tentando entender tudo tanto, você perde a beleza e a virtude da própria transformação. Eu tenho uma pegada um pouquinho diferente. Eu não quero ser o campeão mundial do chat GPT. Eu quero entender para que serve, como é que isso resolve problema de negócio, e eu quero mover para a próxima, eu quero que venha outra coisa. Então, essa provocação aqui, eu considero que ela é bastante oportuna. Mas, no fundo, e esse é um dos temas dessa conversa, o que nós estamos buscando é um grande salto, e a nossa vida é repleta e feita de grandes saltos. Esse grande salto, pessoal, que a palavra breakthrough tenta explicar, ele é aquela hora que você fala o seguinte: caramba, deu certo. Caramba, cheguei onde eu queria. Caramba, eu tive a ideia que ninguém teve. É a hora que você tem absolutamente orgulho de você mesmo. É a hora que tudo aquilo que você plantou na sua carreira se concretiza.
Você chega e fala, não consigo acreditar que isso está acontecendo agora. Se você está trabalhando com a parte de dados, é a hora que, no meio de uma análise profunda de dados, você acha o insight que você buscava. Se você trabalha na área de saúde ou na área de ciências, é o momento exato em que você descobre, por exemplo, uma nova molécula ou você descobre uma nova vacina. Isso é o chamado breakthrough. Então, o breakthrough, ele não tem a ver com melhoria contínua. Isso é diferente. O breakthrough, ele é precedido de melhorias contínuas, mas ele é um salto poderoso. Qual é a beleza dessa história e a minha provocação e por que eu sou tão obcecado por isso? Porque muita gente fala que breakthrough você tem um na vida, e eu duvido que isso seja verdade. Eu duvido. Para mim, breakthrough, você vai ter vários, você vai ter quantos você tiver coragem de buscar. Esse é o jogo. Você não pode se acomodar no primeiro breakthrough, senão não vem o próximo. Essa é a pegada que eu quero deixar muito, muito forte aqui. A gente tem que viver em busca do próximo breakthrough, aproveitando muito bem e curtindo aquilo que você tem hoje. Mas você tem que criar o próximo, senão a gente fica velho, senão a gente se desatualiza, senão a gente deixa de gerar valor. E quando você deixa de gerar valor, você deixa de perceber valor. E quando você vê, o tempo passou. Então, esse é um jogo maravilhoso. O breakthrough aqui, por exemplo, eu estava vendo uma discussão grande no grupo sobre o jovem que vai assumir a nossa geração daqui a pouco. Primeiro que eu sou fã desse jovem. Eu acho que é um jovem espetacular, que tem atributos maravilhosos. Mas talvez o breakthrough exista um que a gente possa propiciar, como é que nós que temos um pouco mais de experiência podemos acelerar esse caminho e propiciar uma transição mais forte, mais rápida, mais intensa e com maior grau de acerto. Então, é sempre você procurar o insight para fazer muito mais e muito melhor. Agora, essa parte aqui requer que vocês façam um exercíciozinho, 1 minuto cada um, que eu vou provocar vocês a fazer isso agora. O que eu quero que vocês pensem em primeira instância, né? Quem nós somos hoje? Eu, o Márcio, que está aqui, ô Márcio, estou feliz que você está aí, a Liliane, o Guilherme, cada um de nós, né? Nós somos fruto de uma combinação que tem genética, tem aquilo que é um pouco de livre-arbítrio, se é que livre-arbítrio existe. O Netflix anda me mostrando que nem livre-arbítrio eu tenho mais, porque eu assisto o que o Netflix quer que eu assista, então eu estou com medo dessa afirmativa. Mas nós somos fundamentalmente resultado de crenças essas que são multigeneracionais. Vocês já pararam para pensar que existem coisas que vocês fazem com seus filhos que você não sabe por que faz? E, de repente, você percebe que seu pai fazia. Eu tive com meu pai agora, mês passado, eu passei 4 dias aí no Brasil, eu tive com ele e eu levei para ele 4 coisas que eu faço que eu não concordo e eu queria entender de onde eu tirei. E aí ele começou a rir quando eu mostrei aquilo para ele. Ele falou o seguinte: Adriano, eu fiz as 4, mas eu também não sei por que eu fiz. Isso é provável que o meu pai tenha feito comigo. Como meu avô não está vivo, nós estamos presumindo que isso daí vem de algum lugar no passado. Isso vai passando de geração para geração. E isso é muito interessante, porque existe uma geração que tem que dar um stop nesses comportamentos repetitivos. É absolutamente necessário que seja nossa. Então, você tem que começar a pensar que conjunto de crenças eu carrego e como é que eu passo isso para frente. O segundo aspecto crenças, elas levam a padrões de comportamento, a forma como você trabalha, a forma como você se protege, a forma como você interage, como você se comunica. Mas também os padrões que são externos. E tudo isso se adapta e se molda em função dos cenários dentro dos quais você está envolvido. Então, resumidamente, quem eu sou nesse exato minuto representa uma história. E essa história é moldada por tudo isso que eu falei. Crenças, cenários, padrões.
O que eu queria que vocês fizessem? E esse exercício passa como pessoa física, mas ele é exatamente igual para uma organização. A gente tem aqui no grupo a Felicidade, eu vou usá-la como exemplo, para vocês entenderem onde eu quero chegar com o exercício. A gente tem aqui a Cíntia. A Cíntia é uma pessoa que eu reencontrei depois de uns... Eu não vou falar quantos anos. Foram múltiplos de 10 anos. Uma tremenda headhunter e uma tremenda conhecedora, portanto, do ser humano. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. Imagina que vocês vão ter que encontrar a Cíntia e ela vai falar assim para vocês, olha, eu estou com pressa, então você me conta rapidinho qual que é a sua história hoje, quem você é hoje. E eu queria que vocês escrevessem isso numa folha de papel aí agora. 1 minuto, você vai escrever para a Cíntia, mas você não vai mostrar para ela, qual que é a sua história hoje. Se a gente tivesse reunido numa empresa, a gente estaria desenvolvendo qual que é a história dessa organização nesse exato minuto. Mas aqui nós vamos fazer como ser humano. Cíntia, escreve que carta, que frase você descreveria a Cíntia para ela mesma. Difícil, né? Muito obrigada pelos elogios, mas tá bom, vamos lá. Então vamos. E como vocês estão fazendo para vocês mesmos, sejam legítimos. Se tem que se vangloriar, coloca aí, não tem problema de ego, não tem problema de nada. Realmente como é que você sente que é a sua história hoje, né? Que história que você está contando nesse exato minuto? Aqui, para mim, estão saindo fumaças na cabeça de algumas pessoas. O Lauro, por exemplo. Quando vocês terminarem, vocês me mandam um sinalzinho. Tem um botãozinho aí chamado Reações. Tem 3 botõezinhos dentro da barra de ferramentas do Zoom. Você clica, tem lá Reações. Vocês me mandem um positivo que vocês conseguiram terminar. Então, pessoal, é só mandar um positivo quando vocês chegarem lá, tá? Boa, Daniel. Ó, vi aqui que a maioria já está fazendo isso. Então, eu vou dar aqui mais 20 segundos. Que história boa também é sob pressão. Então, vamos lá. Quando você escreveu essa história, certamente você já escreve ela tentando fazer uma análise se essa história te deixa feliz. Isso, para mim, me parece algo natural.
né? Essa era a história que eu idealizava, essa era a história para a qual eu me programei a vida toda. Se você voltar no tempo, quando você estudava, era isso que você sonhava? Se você voltar lá atrás, ou se você voltar 10 anos, era aquilo que você sonhava? E aí, certamente, a grande maioria dos indivíduos, sempre que eles chegam numa coisa muito boa, o nosso cérebro ele nos provoca a buscar um novo patamar. E a gente já começa a sonhar com um sonho novo, com um sonho grande, com um novo breakthrough. Então, o grande ponto é que o que te trouxe até aqui provavelmente não vai ser o que vai te levar para esse seu próximo breakthrough. Então, eu procurei aqui elencar 3 questões que eu considero que são as mais importantes. São inúmeras, mas 3 que eu considero muito importantes. Se é verdade que a minha história está moldada pelos cenários dentro dos quais eu vivo, será que eu não deveria ter a capacidade de envisionar novos e mais cenários para que eu consiga ter mais possibilidades na minha vida? Será que a história que você contou, e quando você começa a pensar na perspectiva de expandi-la, ela não é excessivamente limitante? Porque a gente, quando vai caminhando, vai fechando caminhos e vai se especializando, e vai nichando, e vai vivendo um determinado mundo. Será que é só uma carreira que eu vou ter? Será que é só uma forma de me relacionar? Será que eu vou ter que conviver com o mesmo grupo de pessoas o resto da minha vida? Será que eu sou Ribeirão Preto mesmo? Será que eu posso ser Brasil? Será que eu posso ser mundo? Será que eu não deveria chutar tudo isso, Luiz, e ir para Europa? Quantas carreiras a gente vai ter na vida? E aquela vontade de música, de tocar música? Então, eu começo aqui a refletir quais são os novos cenários que eu tenho que colocar para mim mesmo. Porque se você não colocar novos cenários para você, você vai continuar repetindo os seus padrões. Como tudo que eu faço, eu gosto de mostrar, eu quero mostrar uma coisa para vocês que vocês vão rir. Aqui é meu ambiente de trabalho. Eu até vou tirar rapidamente o meu blur aqui. Aqui é meu ambiente técnico, tá? Tem tela, tem tecnologia, tudo aqui muito bom. Só que eu não consigo pensar quando eu estou vivendo isso. Então, se você olhar dentro da minha sala, eu tenho uma segunda mesa. E essa segunda mesa, ela não tem nada eletrônico, nada digital. É nessa mesa que todo dia eu me obrigo a sentar por 1 hora, e é nessa mesa que eu fico desenhando cenários, que eu fico desenhando food for thought, que eu mando aqui no nosso grupo, é nessa mesa que eu fico inventando o que eu quero da minha vida para frente. E tem um terceiro ambiente, que é aquela cadeira ali. Aquela cadeira eu não posso escrever, eu não posso ouvir, eu não posso ter tecnologia, eu não posso ter nada. Ali eu vivo o meu momento analógico. Eu assino 30 revistas, acreditem se quiser, eu ainda gosto de revista. E essas revistas ficam ali. E todo dia, por 1 hora, no fim do dia, eu sento ali para eu poder ler essas revistas que vão me retroalimentar para eu voltar para essa mesa de criatividade e depois eu traduzir isso em alguma coisa de negócios quando eu volto para cá, nesse ambiente que eu estou aqui. A segunda questão, quando você reflete sobre a sua história e você começa a envisionar novos cenários, aí a coisa vai ficando muito interessante, porque é nessa hora que você vai ter maior clareza das suas crenças. Crenças que hoje se usa a expressão muito adequada, crenças limitantes, mas que elas não foram limitantes até onde você chegou, talvez elas te levaram até onde você chegou. A questão é que, dali para frente, elas são insuficientes para te movimentar. Então, para operar em novos cenários, quais são as crenças que eu tenho que abrir mão? E quais são as crenças que eu preciso ressignificar? Porque tem que nascer um novo Adriano dessa história. A cada busca de um novo breakthrough, eu tenho que reescrever uma nova história. Cenários, aí depois eu venho e começo a mexer intimamente com minhas crenças. Por fim,
Você mexer com as suas crenças e você envisionar cenários e você escrever uma nova história que você quer viver, não significa que você vai conseguir implementar. Isso é a mesma coisa quando você faz o planejamento estratégico de uma organização. A gente cria um book maravilhoso, ensina o book para todo mundo e não acontece nada. Que falta uma coisa chamada governança. Eu vou traduzir essa governança para a nossa perspectiva humana como ajustar meus padrões e meus hábitos a esses novos cenários, a essas novas crenças. O que eu vou fazer todo dia para que eu consiga adquirir uma nova competência? O que eu vou fazer todo dia para que eu consiga ressignificar uma crença nova? Porque nós somos pessoas que precisam de repetição. O processo de gestão de mudança, ele implica em você entender, mas ele implica também em você traduzir isso em um padrão, em um hábito, para que isso se incorpore dentro da sua vida. Se você não fizer isso, você vai ter uma tese espetacular, mas você vai continuar vivendo a vida antiga. E o jogo do breakthrough é como é que eu faço para viver essa nova história que eu desenhei. Então, abro possibilidades, revisito minha crença, meu íntimo, calibro meus padrões e hábitos, e aqui eu sou capaz de escrever qual que é a minha nova história. Então, eu queria agora, em mais 1 minuto, que você, pensando nessas 3 coisas que eu falei, que vocês escrevessem que história é essa que você quer para os próximos 5 anos. Eu não quero ir mais longe do que 5. Pega aquilo que você não gosta e joga fora. Pega aquilo que você é bom e alavanca. Olha outras possibilidades e cenários. Que crença te segurou? Quais são os 3, 4 hábitos que você vai criar que vão fazer com que esse conjunto de crenças e novos cenários se concretizem? E isso vai virar uma frase. Escreve essa frase para mim. Mais 40 segundinhos. Vinte segundinhos. Leandro Sodré, você está aí, meu caro? Vamos ver se o Leandro consegue estar aí. Estou sim, Adriano. Tudo bem? Tudo bem? Você está onde hoje? São Paulo ou Caxias? Estou em São Paulo. Leandro, você é um caso de quem fez esse movimento agora. E é um caso bem sucedido. Você se incomoda de compartilhar com a gente, não? Claro que não. É um prazer, Adriano. Eu tinha certeza, por isso que eu fui direto em você.
Deixa eu dar um briefing rápido e aí você conta as suas duas histórias, ok? Ok. Eu conheci o Leandro muito tempo atrás como meu aluno na SPM. Houve uma afinidade e começamos a nos relacionar. O Leandro é um super executivo oriundo da Marco Polo, em Caxias do Sul, orientado à estrutura de vendas. E ele fez uma carreira espetacular. Ele assumiu toda a estrutura de vendas antes da pandemia. E, em função da pandemia, vocês devem imaginar qual é o impacto disso numa indústria de ônibus. Houve uma ruptura e o Leandro saiu da companhia. Eu lembro do Leandro me ligar e falar o seguinte: Adriano, eu preciso me transformar, porque eu não vou trabalhar com a empresa de ônibus de novo. E o Leandro fez um plano, pessoal. E ele conseguiu executar o plano dele ipsis literis até agora. Leandro, vai lá. 2 minutos. Dá um briefing de como é que foi olhando essa tela e o que você fez. Só para as pessoas entenderem como isso funciona. Legal, Adriano. Super obrigado aí por me dar o espaço para compartilhar minha história. E até dando um passo atrás, né, antes desse episódio que aconteceu comigo, que você contou, eu tenho 39 anos. Então, eu vivi um período de trabalho na minha vida onde eu vi diversas pessoas, né, que são meus amigos ou fizeram faculdade comigo, que trocaram de empresa, trocaram de setor naquele boom de emprego que a gente viveu durante um período no Brasil. E eu olhava aqueles movimentos e sempre me questionava, pô, eu tô aqui na empresa já há muito tempo. E eu me alicerçava muito numa condição de crescimento que eu estava podendo ter dentro da companhia. E isso me causou até um certo comodismo nesse período. E aí, quando essa ruptura veio, né, então, por uma condição situacional, eu me obriguei a, né, ter que me mexer, né, e lembro desse episódio aí, né, onde conversamos um pouquinho, e você me deu uma dose aí de muita energia e otimismo para buscar isso. Né, então, e depois de 1 ano e meio, então, veio um movimento brusco, né, que eu tive que fazer, retornar aqui a morar em São Paulo, para uma organização totalmente diferente, mas dentro de um segmento, né, onde eu tenho muita experiência, conhecimento, que me dá essa segurança para fazer esse movimento. E hoje, olhando para frente, né, eu tenho certeza que esse comodismo não me pega mais, né? Eu estou aqui hoje já pensando, né, nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos, para buscar, então, esse breakthrough aí e fazer esses movimentos, né? Então, tá sempre pensando na frente, projetando na frente, seja isso na vida pessoal e na vida profissional. Fantástico, Leandro. Quero adicionar 2 pontos ao que você falou, porque você está sendo muito modesto, mas tem 2 pontos interessantes a compartilhar. O primeiro, pré-Covid, o Leandro era um tremendo executivo de vendas analógico e pouco ligado à tecnologia, muito ligado à tecnologia arraigada a Marco Polo. Eu me lembro do Leandro ligar e me contar que uma empresa sueca de eletrificação de ônibus o havia procurado para montar um business plan. Lembra disso, Leandro? E eu falei, Leandro, você tem que pular dentro desse negócio, porque eletrificação de ônibus é o futuro do mundo inteiro. E você não tem nada a perder. E eu lembro que eu ainda falei assim para ele, fala para eles te pagarem uma passagem e vai para a Suécia entender esse negócio. E o Leandro, mas será que vai dar? Olha, se eles quiserem fazer negócio com você, vai dar. Eu sei que 1 mês depois o Leandro estava na Suécia aprendendo sobre esse negócio de ônibus elétrico e montando um business plan para trazer para cá. Então, um Leandro que era de Caxias, da Marco Polo, virou um executivo que opera internacionalmente com tecnologias modernas. E ele conseguiu fazer isso em menos de 1 ano. Já está na 2ª operação agora. Isso são os sequenciais breakthroughs que a gente tem que buscar. Qual o peso disso? A esposa dele é médica, super bem estabelecida em Caxias, filhos pequenos, mudando para São Paulo, o caos, mas ele equacionou isso, faz parte do jogo. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, para eu seguir, eu quero que vocês entendam o seguinte, essa reflexão, ela é a mesma que a gente tem com uma organização que quer mudar de patamar.
Eu simplesmente tiro aqui a pessoa e coloco a empresa. Quando estou discutindo em conselho hoje, é essa discussão. Essa é a discussão-chave. O que te trouxe aqui e o que te leva para frente. Só que tem mais coisas. Essa história do reinventar se é preciso, isso é um pouco caótico. Por isso que essa figura aqui me deixa empolgado. Realmente é caótico. Mas você manter-se organizado, tem um errinho aqui no N, para o futuro, também é fundamental. Então, eu tenho que saber equilibrar o caos dessa criatividade que eu preciso colocar em ação, mas depois eu tenho que enquadrar isso em modelos de negócio. Então, agora eu quero mostrar uma visão de empresa, mas que você pode trabalhar com a sua vida pessoal também, que procura fazer esse movimento de maneira estruturada. O primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a história de uma organização é um contínuo. Tanto que existe um livro muito interessante chamado Organizações Infinitas. Não existe essa de eu me limito a 50 anos. Não, o seu objetivo é perpetuar o negócio. Então, ele é um contínuo. Para eu perpetuar, eu tenho que sistematicamente matar o presente. Porque se você não mata o presente, alguém mata por você, ou o mercado te engole. Eu vinha tentando desenhar esse modelo através de um símbolo, que é o símbolo do infinito, que eu vou usar muito aqui, mas eu tenho que confessar que eu encontrei uma solução muito boa em um livro chamado Empresa Invencível, do Alex Osterwalder, que é aquele mesmo cidadão suíço que escreveu o Canvas, o Business Model Generation. Então, eu aqui misturei um pouco da minha tese com a dele. A tese dele fala o seguinte: uma organização ela precisa ter um momento de desbrave, em que ela está olhando múltiplos cenários, ela está questionando sua própria cultura e ela está questionando os seus ritos, os seus padrões e seus hábitos como corporação. Exatamente o que a gente discutiu ali. Só que eu faço isso de uma maneira intensa até que eu transfiro o meu portfólio de ideias para um novo patamar, que ele chama de explore. Então, eu saio de uma alta incerteza e começo a retroalimentar um ecossistema de baixa incerteza que vai substituir o meu negócio atual pelo que vai ser a próxima possibilidade. Por que que eu penso no símbolo do infinito? Porque isso nunca pode parar. Então, quando você está fazendo o seu modelo como ser humano, você tem que lembrar que, assim, quem disse que eu tenho que, aos 50 anos, encerrar minha carreira? Não. Qual é o limite de carreiras que eu posso ter? E a empresa idem. Então, desbrave, explore. Quando eu coloco isso numa perspectiva gráfica, aí o tema começa a ficar mais interessante. Deixa eu me apegar ao desbrave aqui primeiro. No desbrave, imagina que nesse eixo, que eu vou passar isso aqui, nesse eixo vertical, eu tenho baixo retorno, alto retorno, esperado, que aqui são ideias. E eu tenho alto risco de inovação aqui, e aqui para a direita eu tenho baixo risco de inovação. Então, suponha que a sua organização, agora eu vou falar como empresa, ela resolve montar, investir em uma startup. Mas, assim, tipicamente, essa startup ela vai estar situada em algum lugar por aqui, ó. Altíssimo risco de inovação, eu tenho que me entender com isso. E se você acredita mesmo, essa startup vai estar situada nesse quadrante esquerdo superior. Alto potencial de retorno, alto risco de inovação. Na medida que você começa a trabalhar essa startup, e eu vou tratar de uma só, depois eu vou criar portfólio de negócios, qual que é seu objetivo? O meu objetivo é ter certeza do retorno esperado, então eu vou mover para a direita, e diminuir o risco da inovação, na medida que eu começo a testar e a fazer protótipos. Então, o jogo é muito, muito simples. Eu quero sair do quadrante superior esquerdo e, idealmente, chegar no quadrante superior direito. O que significa aqui que eu já testei, experienciei, tenho tração
tenho a rentabilidade aparentemente adequada. Quando uma iniciativa de desbrave chega exatamente nesse ponto, ela está no ponto em que ela tem que ser promovida. E ela vai ser promovida para o mundo do explore. É quando você pega aquele piloto e você explode ele para o mercado. Agora, o jogo é que uma empresa, né, pega uma Gerdau, por exemplo, que ela tem o Nexus, que é um grupo é um hub de startups. Ela opera mais ou menos hoje 20 empresas aqui no Desbrave, em diferentes posicionamentos. E qual é a ideia? E aí eu vou dar a estatística global, eu não tenho estatística do Brasil. A estatística global fala o seguinte: 8 a 10% daquilo que você trabalhar em Desbrave, você consegue trazer para o Explore. Quando eu descubro que a métrica é 8%, você começa a descobrir também que é absolutamente arriscado você ter somente uma empresa dentro do seu portfólio de futuros negócios, dentro das suas possibilidades como empreendedor. Porque se você só tem uma, você só tem 8% de chance de dar certo. Agora, quando eu tenho 20 vezes 1 elevado a 8. Eu aumento gradualmente e dessas 20 eu vou ter 2 que vão dar certo estatisticamente. Então, quando eu movo do Desbrave para o Explore, aqui o jogo fica um pouquinho diferente. Aqui eu tenho baixo retorno e alto retorno, mas aqui eu tenho alto risco de extinção. Ou seja, o meu negócio vai ser destruído pela tecnologia daqui a pouco. E eu tenho aqui baixo risco de disrupção. O que eu tenho visto tipicamente acontecer? Um negócio incumbente que você tem na sua empresa, o seu negócio principal, ele normalmente tem um bom nível de retorno com baixo risco de extinção. Então, tipicamente ele está aqui. Acontece que, na medida que o tempo passa, e aí vocês vão lembrar do ciclo de vida das empresas, esse modelo vigente vai começar a cair para cá. Ele vai caindo o retorno, porque a competição aumenta, você entra no mar vermelho, você começa a disputar preço, a tecnologia começa a ser ofensiva, você começa a ser atacado por novos entrantes e por novas tecnologias. E, com isso, aumenta seu risco de extinção. Então, o movimento clássico de uma coisa incumbente é daqui, onde está meu mouse, para cá. E o movimento clássico de um novo negócio é daqui para cá. Então, eu vou fazer troca de portfólio. Eu começo a transitar aquilo que daqui a pouco vai morrer e eu começo a entrar com novas soluções tecnológicas, novas soluções de negócio, novas soluções de vida que eu tenha dentro do meu portfólio pessoal para ser o meu core business daqui a pouquinho. Quando eu coloco num visual absolutamente caótico, aquela ideia de você bagunçar aqui para, em Explore, você atuar de maneira estruturada, se aplica com absoluta fidelidade. Isso, quando eu estou pensando agora eu quero só sair um pouquinho do mundo de negócios, né, e vir para a vida pessoal. Quando eu estou agora aqui, nesse meu momento, repensando meus próximos 10 anos, eu estou enxergando minha vida exatamente assim. Então, eu venho aqui blindo o meu Explore. Eu blindo completamente. Eu tenho consultoria, eu tenho a DeepSeed, eu tenho o Invent, eu dou aula na Dom Cabral e na SPN. Pum! Esse aqui é meu core. Como é que eu cuido disso aqui para que eu não seja ofendido antes do tempo? E aqui você toma suas medidas de proteção. E você opera com a máxima qualidade e você aqui está fazendo melhorias contínuas. É muito difícil você ter um breakthrough aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que resetar minha cabeça e, por isso, eu mudo de mesa, como eu mostrei para vocês, porque na outra mesa eu vou pensar nisso aqui.
Qual é o novo negócio? Quais são as 10 empresas de inteligência artificial que eu deveria me aproximar para me tornar investidor? Como eu aprendo sobre o que de fato é Big Data e como é que isso se transforma em vantagem competitiva? Será que biotecnologia será a nova, o novo oásis do futuro? Então, a minha cabeça, quando está olhando esse desbrave, veja, eu estou aplicando tudo aquilo que eu falei para vocês. Eu estou olhando cenários que eu não pensaria antes. Eu coloco cenários em que eu não possa falar não. É quase um exercício de você se desafiar e você se quebrar, porque você quer encontrar outras possibilidades que parem de pé. Quantas vão parar de pé? De cada 20, uma ou duas. Mas eu tenho que mexer nisso agora. Então, para uma organização, isso aqui é um portfólio de modelos de negócio, isso é um portfólio de novas empresas, isso é um hub de inovação que você está preparando para jogar no seu core. Para você, como indivíduo, como pessoa física ou como empresário, isso aqui são todas as possibilidades e cenários que você vislumbra e que você aposta. Foi por essa razão, pessoal, que eu comecei a escrever aquelas ideias de cenário maluca que eu mando no nosso grupo. Aquelas ideias podem levar a algum lugar. Aquilo pode gerar um breakthrough. Mas aquele é o meu exercício caótico de desbravar. A grande questão, e agora eu quero conectar a história antiga com história nova, fazendo uma provocação ao indivíduo. A gente vive muito cuidando do nosso cesto, cuidando do nosso core. E na medida que você só vive cuidando do seu explore, você perde as possibilidades de desbravar. E é quase como se o seu cérebro desaprendesse a desbravar. Que você está tão acostumado a viver o lugar comum, a fazer melhorias contínuas, a fazer incrementos graduais naquilo que você já é bom, que qualquer coisa que passa pela sua frente, você não captura. Esse, por exemplo, quando eu vou no exercício de crenças, hábitos, que eu preciso me transformar, é um dos primeiros que eu oriento as pessoas. Higieniza a cabeça e começa a entender que pode tudo. O ser humano tem a tendência de olhar o novo e de negar o novo. Por isso que eu mostrei essa curva aqui para vocês. É absolutamente normal. ChatGPT é legal para caramba. Instala no seu computador. Aí você começa a usar. Aí divide o mundo em 2 grupos, primeiro. Vai ter o grupo que, putz, esse negócio é bom para caramba, eu vou descobrir como é que eu faço para ele acertar. E você vai ter um segundo grupo que vai ficar fazendo ele errar, para falar que a tese é ruim. Qual grupo você quer estar? Você quer estar no grupo que vai se beneficiar da tecnologia ou você vai estar no grupo que vai ficar tentando achar falha? Se você ficar no que vai achar falha, não precisa nem perder tempo, porque você não vai fazer parte dessa oportunidade. Isso pode ser um breakthrough para você. Então, voltando ali, eu quero muito provocar essa reflexão em vocês. Agora, existe uma essência, e agora eu vou sair de estratégia, e eu vou vestir meu chapéu de marketing, para depois encaminhar para o encerramento do que eu falo, e aí a gente abrir pelo menos meia hora de debate. Eu não posso esquecer que, como ser humano, como empresário, como executivo, em qualquer circunstância que eu exista, eu sirvo alguém. Não existe outra possibilidade. Você está sempre servindo alguém. E você tem que servir alguém dentro da perspectiva do que é importante para esse alguém, não dentro da perspectiva que você imagina que seja o que ele quer. Para fazer isso, esse é um modelo meu que deve ter uns 3, 4 anos, e é extremamente simples e vencedor. Eu ensinei esses dias para os meus filhos. Ele vale para você em qualquer circunstância.
Ele começa falando o seguinte: decide com quem você quer fazer alguma coisa. Quando você definir seu target, faz o mapa de empatia. E o mapa de empatia quem inventou foi o Alex Osterwalder. O ponto central do mapa de empatia é o que se chama job to be done. Job to be done é você enxergar o seu target numa perspectiva muito mais ampla do que aquilo que você quer vender para ele. Por exemplo, eu adoro estratégia. Eu não posso imaginar que eu vou ligar para o Leandro Sodré e só vou falar de estratégia. Porque estratégia é um pedacinho da vida do Leandro. O Leandro fala de outras coisas. Eu preciso entender o que gera valor para essa pessoa com quem eu vou me relacionar. Isso é o job to be done. Quando você entende isso, isso te abre uma perspectiva poderosíssima. E aí, eu brinco com vocês, eu leio esses livros de marketing digital, um atrás do outro. Todos eles se resumem a 2 pontos. Eu preciso atuar em 2 gatilhos, porque o ser humano é afetado em 2 gatilhos. Gatilho número 1, o que a pessoa ganha, tem de expectativa e tem de anseio? O que ela espera? Ou qual é a dor que ela sente? Ponto. Na medida que eu descubro isso, eu consigo transladar isso para o meu modelo de negócios. E quando eu translado para o meu modelo de negócios, eu consigo aqui calibrar o que eu quero vender como produto, o que eu quero vender como serviço, ou como eu quero me projetar para a sociedade, como é que eu vou contribuir para aquilo que você faz. Lembrando que o seu produto, ou o seu serviço, ou a maneira como você quer ser visto, ele não é o elemento central dessa transação. A moeda principal de troca é o gerador de ganho. A outra moeda fundamental de troca é o analgésico. Por acaso, você vai vender. Por acaso, você vai resolver o problema de alguém. Porque as pessoas não acordam querendo comprar. Elas não acordam querendo contratar hunting. Elas não acordam querendo comprar sementes no agronegócio. A pessoa lá na produção, lá na fazenda, ela acorda sonhando com a venda da safra futura. Existe uma distância muito grande entre hoje e lá. Como é que eu ajudo ela nessa jornada entre hoje e a safra futura? Por acaso, eu vou vender semente, por acaso eu vou vender equipamento, por acaso eu vou vender defensivo, por acaso eu vou vender produtos biológicos, por acaso. Só que aí o jogo complica, porque isso aqui é uma visão mono, e a vida é mais do que estéreo. Ela é 7.1, 10.1. Para o meu target, eu tenho múltiplas formas de comunicação. E eu tenho múltiplos stakeholders. Como eu tenho múltiplos stakeholders, eu tenho múltiplos interesses. Se eu quero pegar aquelas ideias todas que eu tive, transformar no meu Explore e levar isso para o mercado, eu tenho que ser capaz de levar valor para todos os stakeholders que estão envolvidos em torno do target que eu selecionei. E é aqui que as coisas patinam. Porque as empresas são apaixonadas pelos seus produtos, pelos seus serviços, e elas conseguem repetir esse mantra. Mas ninguém está comprando isso. Esse é o problema. Está cheio de gente vendendo a mesma coisa que você. Qual é o seu valor essencial? Qual problema você resolve? Qual dor você tira? Qual ganho você gera? Essa é a pergunta que aquela sua história, que está aqui atrás, tem que responder. A sua história tem que endereçar quem você é, mas, fundamentalmente, tem que endereçar o que você leva para o mercado. Porque eu quero saber o que você leva. Qual é o breakthrough que você vai gerar? Agora vem a parte mais hard. Agora eu volto para a estratégia, mas muito rápido. Só que não adianta ter tudo isso. Eu preciso traduzir isso num plano de ação. E aí, pessoal, por experiência, tá?
desde empresas grandes a empresas pequenas e médias, a etapa de planejamento é uma das etapas mais complexas que existe. Existem ideias excepcionais, existem insights excepcionais, mas a execução ela não é pilotada. Então, eu criei um modelo que eu vou disponibilizar integralmente para vocês usarem, que eu chamo de Fast Track, que ele é o seguinte: se você não tem um formato estruturado de planejamento, isso daqui é o mínimo que você deveria ter, e ele vai te ajudar a fazer esse movimento. A primeira questão importante é prioridade. A gente abre tantas ideias que a gente acaba não tendo condições de selecionar as mais relevantes ou não tem critérios para fazer isso. E a minha proposta é uma matriz muito, muito simples, que ela fala o seguinte: aqui em cima, eu tenho iniciativas que geram muito valor para mim, para o mercado e para o negócio. Aqui embaixo gera um pouco valor. Aqui no canto esquerdo, eu tenho iniciativas simples e de baixo custo. Aqui no canto direito, eu tenho iniciativas complexas e de alto custo. Sendo curto e grosso, tá, pessoal? Bem objetivo. A primeira que eu ataco se chama vitória rápida, por uma razão simples: alto impacto, baixo custo e baixa complexidade. A segunda que eu ataco de forma estruturada, eu chamo de planejar. Alto impacto, entretanto, ele é mais robusto. O que eu não vou fazer? O que está aqui embaixo. O que eu não vou fazer de jeito nenhum? Alto custo, impacto e complexidade, com baixo valor para o negócio. Então, essa é a primeira coisa que uma empresa que quer traduzir o seu modelo num planejamento estratégico deveria fazer. É pegar todas as suas ideias e passar por esse crivo. A segunda ferramenta eu chamo de planejamento para o crescimento. E essa é uma ferramenta derivada do modelo chamado 3 Horizontes da McKinsey. E esse modelo fala o seguinte: eu tenho que ser capaz de contar uma história da minha empresa ou uma história da minha vida ou da minha carreira em 3 horizontes distintos. Antigamente, cada horizonte durava 5 anos. Hoje eu já coloquei aqui 2 anos, quase falando que é para fazer horizontes de 1. Você vai contar que história é essa que você quer ter agora, no próximo horizonte e no horizonte futuro. Mas a sua definição estratégica da empresa também cabe aqui. Aonde eu coloquei digite aqui, você vai elencar as iniciativas-chave já priorizadas que retroalimentam essa história que você quer contar. O que é plausível? O que você quer transformar? O que você vai fazer que te leva a concluir essa etapa? Agora vem a parte mais inteligente da McKinsey. Essa é a parte que eu mais gosto. Vocês podem mudar o percentual, ok? O conceito fala o seguinte: para o nível gerencial, 85% do tempo vivido no horizonte 1 tem que ser gasto com atividades do horizonte 1. Se você for diretor de uma empresa, isso daqui já vai migrar para 60%. Se você for gerente, 10% do seu tempo vivido hoje vai ser gasto pensando no horizonte 2. Por fim, se você for gerente, 5% do seu tempo hoje tem que ser investido no horizonte 3. Se você for um C-level, isso aqui vai ser 60%, isso aqui vai ser uns 25%, isso aqui vai ser pelo menos 15%. Se você for planejamento estratégico, aí você inverte completamente. Isso aqui deve ser uns 30%, isso aqui deve ser uns 30%, isso aqui vai ser pelo menos 40%. Então, eu tenho que separar tempo hoje para construir a história que eu quero contar daqui a 5 anos, ou daqui a 3 anos, ou daqui a 2 anos. Porque se eu viver da urgência, eu não me preparo para contar essa história. Último elemento do planejamento estratégico, o Fast Track. Aqui, opa, eu peguei o errado, só mais um aqui.
eu fui pegando várias ideias e coloquei todo o planejamento de um horizonte em um único slide. Como vocês vão ter acesso, vocês vão olhar com cuidado. Primeira linha são aspectos de cultura, ou seja, qual é o propósito, posicionamento, singularidade, valores, competência e bandeira. Mas quais são os 5 flancos que eu vou atacar para cumprir meu horizonte 1? E para cada flanco ou objetivo estratégico que eu vá cumprir, eu preciso ter metas quantitativas. E para cada objetivo e metas, eu preciso ter um conjunto de iniciativas priorizadas por aquela ferramenta que me levam a cumprir exatamente essa meta que eu escolhi aqui. Por fim, você tem que colocar isso na linha do tempo. E isso é governança. E isso é você fazer as coisas acontecerem. Entretanto, eu tenho que vestir agora, de novo, a minha cabeça de marketing. É absolutamente comprovado que entre uma empresa espetacularmente planejada e uma outra empresa não tão competente em planejamento, mas que tem a capacidade de criar conexão emocional com o mercado, com o consumidor, com o empregado, com todos os stakeholders, a que tem conexão emocional tem vantagem competitiva. E isso é um aspecto muito interessante. Porque quando você vive uma crise, quando você vive um belo de um problema, quem tem conexão emocional é desculpado. O seu impacto é atenuado, porque a intensidade da relação é visceral. Se eu sou estritamente planejamento, portanto, eu não tenho conexão emocional, é uma discussão racional pura. Aqui o mundo é meio preto e branco, é certo e é errado. Se eu tenho conexão emocional, o mundo são tons de todas as cores. O que eu defendo? Eu defendo violentamente que um dos pilares centrais de marketing, e aí isso vale, eu insisto, para você como marca pessoal ou para a sua organização, você precisa criar conexão emocional. Dentro da pandemia do Covid, existe uma pesquisa que foi veiculada do mercado americano, que ela simplesmente ranqueou empresas listadas na Bolsa, aquelas que têm conexão emocional maior e menor. As empresas com conexão emocional maior tiveram 22% de performance melhor na Bolsa, em média, contra aquelas que eram puramente transacionais. Isso daqui tem a ver com cultura, isso daqui tem a ver com comunicação, isso daqui tem a ver com proposta de valor, tem a ver com centricidade do cliente, tem a ver com a maneira como você vai fazer o seu marketing. Isso é tão verdade que hoje eu li isso daqui num post da McKinsey, que eu tomei a liberdade de copiar, preservando a fonte. Olha que interessante, né? Ela está falando em imperativos da transformação. Quem somos, como atuamos e como crescemos. Quem somos? Qual é o meu propósito? Como é que eu aprimoro meu plano de valor, minha proposta de valor? E como é que eu uso a cultura como elemento diferenciador, como meu molho secreto? Segundo nível, achata a estrutura, hierarquia não é um negócio que empolga mais. Como é que você trata talentos como recurso realmente escasso? E é escasso. E como é que você acelera a tomada de decisão? Como é que você cresce? Pensa em termos de ecossistema, crie plataformas tecnológicas ricas em dados e acelere a aprendizagem organizacional. Então, esse negócio começa a ficar bem amarrado. Mas, caminhando para a gente ir para a parte mais importante de perguntas e respostas, eu quis amarrar tudo que falei em drivers de valor. O que eu acho que é o que agrega valor e que faz uma empresa valer mais do que a outra? Então, a primeira questão, ela tem a ver com proposta de valor e reinvenção contínua. Se eu não consigo ter alguma coisa que resolva o problema de alguém, então eu posso ser substituído a qualquer instante. Eu tenho que ser insubstituível. Para fazer isso, eu preciso ter modelos de negócios cada vez mais sofisticados.
O que era transacional até agora, compra e vende, já virou participação em resultados. Como é que eu migro para isso? Eu tenho que ter a possibilidade de pensar em negócios que eu possa expandir sem barreiras. Mas eu tenho que lembrar que entre a concepção estratégica e o cliente, existe a ida ao mercado e existe a execução. Eu tenho que tomar um cuidado absurdamente com as pessoas, eu tenho que tomar um cuidado absurdamente com os parceiros, e eu tenho que tomar um cuidado absurdo com a governança de como essa execução vai ser feita. Mas tudo isso que é duro precisa ser amenizado, atenuado e transformado em uma questão que conecta emocionalmente com as pessoas. E é aqui que entra a criação dessas conexões de ecossistemas, de todos os stakeholders, e é aqui que entra as ferramentas de marketing e de marcas. Só que isso é pouco. O que suporta esses 5 drivers de valor são 2 questões que têm que estar em contínua análise e transformação, que são a estratégia da organização e a cultura. Lembrando que se eu tivesse que escolher uma, eu deveria escolher a cultura. Porque, como já se diz, a cultura sempre vai engolir a estratégia de café da manhã. Agora, eu comecei a colocar uma linha aqui embaixo, que é uma linha que eu sinto que a gente está muito lento ainda. A gente precisa ter uma questão de tecnologia. Tecnologia, para mim, como ser humano. Tecnologia, para mim, como uma pessoa que faz negócios, mas eu sou um proprietário do meu próprio negócio. Ou a tecnologia embarcada numa grande solução. Eu não posso mais trabalhar com sistemas legados. Eu não posso mais trabalhar com uma visão de TI. Eu tenho que trabalhar com uma visão de tecnologia estritamente conectada ao negócio. Eu tenho que pensar em usabilidade. Eu tenho que pensar em fazer a vida das pessoas mais simples. Seja do empregado, seja do empresário, seja de quem compra. Isso tem que ser suave. E aí surgiu, em uma das empresas onde eu sou conselheiro, que é a Processo, do mesmo cidadão que escreveu lá no começo, a gente criou lá essa tagline que eu copiei aqui. Tecnologia tem que ser seamless transformation. Ou seja, aquela história da tecnologia, como já foi no passado, de você implantar um SAP, e aquilo quase que trazer um transtorno psiquiátrico para a organização inteira, que precisa se adequar a essa modalidade, isso já não cabe mais. Porque se eu trouxer um transtorno psiquiátrico para dentro da minha empresa em forma de sistema, as pessoas simplesmente vão embora. Como eu faço essa transformação em prol do negócio, em prol das pessoas? Por isso que eu coloquei isso como um pilar tão fundamental. Agora, essa é uma visão muito interessante, porque ela gera três formas de compensação, que às vezes a gente não pensa nisso. E essas 3 formas de compensação são as seguintes. Quando eu consigo fazer tudo isso, a minha empresa cresce mais. Só que ela cresce mais com rentabilidade. Quando eu somo esses 2 primeiros elementos, crescimento e lucratividade operacional, eu tenho aqui a métrica que o Brasil sempre mediu suas empresas. Quanto essa empresa me dá de lucro e qual é o retorno dessa empresa sobre o capital empregado. São as 2 métricas centrais que a gente trabalha. Só que agora eu quero julgar uma coisa completamente diferente, que é uma forma diferente de pensar e que a gente está aprendendo muito no Brasil a partir do momento que a gente começa a discutir fusões, aquisições, entrada de minoritário na Bolsa de Valores, o que gera liquidez na Bolsa. Então, você começa a enxergar outras modalidades de negócio. E o meu ponto central aqui é o seguinte: eu posso, como empresário, ganhar muito mais dinheiro, ou como executivo, através do aumento do valor da minha empresa como valor de mercado, do que trabalhando muito para fazer minha lucratividade operacional. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que num painel
se olhava lucro e lucro sobre capital empregado, portanto, retorno sobre investimento, eu tenho que adicionar aqui uma nova medida. Quanto essa empresa vale no mercado numa eventual fusão e aquisição, num eventual IPO. E aí você volta nesses 5 drivers que eu coloquei aqui. Esses 5 drivers são os drivers que retroalimentam o valuation corporativo. Por exemplo, modelos de negócios superiores. Hoje, eu não garanto daqui a um ano. Hoje, uma das métricas que mais alavanca o valor de uma empresa se chama venda recorrente. Se a sua empresa não tem um modelo de venda recorrente, a sua empresa está perdendo valor no mercado. Percebe? Se a sua empresa consegue capturar com uma proposta de valor vencedora um número grande de consumidores e ela consegue se reinventar continuamente, ela ganha mais pontos no valuation corporativo. Se o meu modelo mostra que eu tenho tração hoje que eu posso expandir, isso me joga mais pontos no valuation corporativo. Se eu tenho uma marca poderosa e uma execução que me entrega sistematicamente resultado, eu chego no máximo de valuation corporativo. Então, para fechar essa questão toda e a gente partir para as perguntas e respostas, a minha provocação final é: e eu usei essa figurinha de um robô de propósito. Você está pronto para o seu futuro? Você está pronto para essa nova história? Você vai deixar essa inteligência artificial tomar o seu lugar? Ou você vai comandar o lugar da inteligência artificial? Você vai deixar a tecnologia te dominar? Ou você vai dominar a tecnologia? Se você quer dominar a tecnologia, quais são as crenças, os padrões e os hábitos que você está fazendo hoje para que isso aconteça amanhã? Você quer ter uma representatividade diferente no mercado que você atua? O que você está construindo para ser visto de maneira diferente? Se você quer entrar em novos mercados, como é que você vai fazer esse roadmap? Você tem um planejamento ou você vive um dia depois do outro? Se você vive um dia depois do outro, como é que você organiza o que é importante daquilo que é urgente? Essas são as perguntas bem provocativas que eu me propus a deixar para vocês. Por fim, quem tiver interesse em participar nesse grupo de WhatsApp, é um grupo que não tem briga, nunca houve uma briga, eu não posso garantir amanhã. Ele é um grupo aberto em que todos podem digitar, então as pessoas podem propor discussões, responder questões, e ele é um grupo que não trata de política, nem de futebol, nem de religião, nem de qualquer aspecto que, assim, minimamente possa ofender uma pessoa. Porque a gente quer pluralidade lá dentro. Mas tem que ser uma pluralidade civil. Se você tem vontade de participar desse grupo, eu coloquei aqui nesse cantinho o QR Code que vai te julgar lá para dentro. Agora, eu queria abrir para qualquer pergunta, qualquer provocação, qualquer coisa que eu não consegui ser claro. Enfim, para mim, essa é a parte mais importante. Basta levantar a mão que eu vou respondendo, a gente vai trocando, e vocês vão entrando e assim caminha. Bruna, vai lá, você primeiro. Adriano, obrigada aí pelo que você falou. Já me trouxe vários insights aqui para o meu dia a dia. Só para contextualizar, eu sou diretora de sucesso do cliente aqui na NTT Data. É uma operação que entrega aí serviços de consultoria SAP e existem diversas dificuldades. E um dos pontos que você comentou aí me chamou bastante atenção. Como que a gente gera, ou qual a melhor maneira da gente gerar conexão emocional com a venda desse serviço que a gente faz? Porque geralmente o nosso cliente é mais cético, embora a gente saiba que tem emoção ali por detrás. Uma das coisas que eu já tenho o hábito de fazer aqui é fazer o mapa de empatia, de identificação de persona, exatamente para a gente tentar chegar nessa dor do cliente, identificar qual que é o caminho crítico dele, para a gente conseguir atender a necessidade dele. Mas eu queria saber de você, assim, qual a melhor forma da gente conseguir essa conexão emocional com o cliente que compra os nossos serviços? Boa. Eu diria que o fato de você fazer o mapa de empatia já é um primeiro grande caminho, tá? Você ter um mapa de stakeholders e você ter um mapa de empatia te permite mapear a estrutura como um todo, né, Bruna? Mas tem uma coisa
que não é um hábito nas empresas brasileiras, a gente precisa fazer com que seja, é que você faça pesquisa. Você precisa ter dado e pesquisas feitas por institutos independentes que te permitam entender um pouco daquilo que está acontecendo por lá. Esse é um ângulo. O segundo ângulo, a sua equipe, ela precisa ser formada, e aí eu vou insistir, tá, Bruna? Eu não tenho 100% certeza, mas eu tenho 99%, porque eu estou em 2 boards de tecnologia. Pessoas que vendem tecnologia amam vender tecnologia. E a grande pivotada que é importante nesse negócio é que eu não quero mais vender um RP. Eu não quero mais vender o suporte de um SAP. Eu estou vendendo o sucesso daquele cliente, que é um pouco do que você acabou de falar. O que é sucesso para ele? Para onde ele está mirando? E como é que o seu arsenal de tecnologias vai fazer com que ele se aproxime daquela história que ele desenhou? Então, esses são os caminhos que eu pensaria se fosse você. Legal? Legal, obrigada. Obrigado pela pergunta. Luiz, sua vez. Adriano, obrigado pela apresentação. Conectou muito no momento que eu tenho vivido, né, tanto profissionalmente quanto dentro da própria empresa. E eu queria trazer uma questão, você falou muito do desbrave e explore, né? Isso. Hoje a gente é bombardeado com muita tecnologia, muita informação, muita inovação, né? E eu acho que está muito conectado com o desbrave também. Como você enxerga, né, a maneira que a gente tem que filtrar toda essa informação, né, e separar realmente o que vale a pena para o explore, né? Esse é um desafio grande que a gente tem hoje em dia, né? E outro ponto que eu queria embarcar também para isso é o tema do ESG, né? Que é um tema que está muito em voga, né? Em que momento a gente tem que conectar ele dentro da nossa proposta de valor e que a empresa tem que entregar também, né? E não ser só um discurso bonito. Não, acho que você fez 2 mega perguntas boas que vão ajudar todo mundo, na minha opinião. A primeira, vou te dar minha opinião, Luiz. Como funciona o mundo ideal? Dentro do mundo ideal, você vai ter uma política de inovação da companhia. E quando você tem uma política de inovação da companhia, você vai ter a definição de frameworks, você vai ter a definição dos portões, dos gates de inovação, você vai ter um processo para cada gate e você vai ter pessoas que vão cuidar disso. Então, vamos lá. Esse é o modelo Disneylândia. Esse vai dar certo, nem todo mundo tem esse, porque ele custa caro, exige recurso, você tem que equilibrar. Eu vou agora para o plano 2. Se você não tem tudo isso, sabe aquela matriz de priorização que eu mostrei para você? Usa aquela matriz. Cria um comitê de inovação, você não precisa fazer uma coisa tão complexa quanto que eu falei antes, e você entende o seguinte: tudo que surgir de novas ideias, de tecnologia, de novos movimentos ligados à transformação e à inovação, tem que ser canalizado para esse comitê. E esse comitê se reúne com determinada periodicidade. E uma das tarefas desse comitê é priorizar tudo segundo aquela matriz que é simples: grau de complexidade e custo e quanto gera valor para o negócio. Gerar valor para o negócio tem a ver com: faz sentido para a sua proposta de valor ou não? Faz sentido para o mercado ou não? Então, entre os 2 exemplos, eu te dei o mais simples e eu te dei o mais sofisticado, você vai encontrar milhões de alternativas, mas uma dessas vai te servir. Faz sentido? Total sentido. Boa. Agora eu vou na questão do ESG. Tá? A do ESG eu já naveguei, já pensei muito, eu já fui de A a Z e agora eu me sinto mais robusto a esse tema. ESG é inexorável, não tem como fugir. É absolutamente impossível. Hoje, para você pegar dinheiro no mundo, você tem que ter uma política de ESG. Para você expandir a sua companhia, você tem que ter uma política de ESG. Mas mais do que isso, para você ser uma companhia responsável e você ser um cidadão responsável, você tem que olhar esses aspectos. Então, eu diria que assim, você tem que ter um olhar forte para isso.
Só que a pergunta que você me fez, e por isso que eu achei ela muito inteligente, é qual é o momento? Existe uma palavra, uma expressão em marketing chamada brand washing. Vocês já ouviram falar, não? Brand washing é uma expressão que ela fala o seguinte: quando você usa uma causa boa, sendo que você não legitimamente está envolvido naquela causa. Então, teve um exemplo agora, muito recente, foi divulgado há 2 semanas atrás, uma grande companhia química americana, uma das maiores do mundo, que eu não vou dizer o nome, depois vocês procurem, ela criou uma campanha para alavancar o valor da marca dela, que dizia o seguinte: se você me entregar o seu tênis usado, eu vou processar essa borracha e isso vai virar quadras de esporte em países em desenvolvimento, países pobres. Então, essa era a tese dela. Foi um sucesso. A questão é que teve um cidadão, um ativista, que ele colocou um AirTag dentro de um tênis. Ele abriu o solar e botou o AirTag lá dentro. E esse tênis estava sendo vendido num brechó em Bangladesh. Assim, aí você vai falar, Luiz, você vai falar assim para mim: Adriano, foi uma exceção, roubaram o tênis e venderam. Pode ser. Só que a tese que fica é de brand washing. Então, vamos lá. Que hora você entra nessa história de SG? Quando você descobrir de que maneira isso vai gerar valor para as pessoas que são importantes para você. Na hora que você descobrir isso, vale a pena você entrar. Se você entrar por falar que você está entrando, porque está na missão e está na visão, eu vou te dizer que você corre um sério risco de ser ridicularizado no mercado. E ser ridicularizado é pior do que não entrar. Faz sentido para você, não? Total, total. Não necessariamente a empresa precisa embarcar dentro de um SG como uma líder dentro de uma proposta, né? Não. Ela pode ter diversos players que ela possa estar auxiliando dentro do processo de outros. Na verdade, o SG tem que pensar nisso, né? Em uma rede e tipicamente é rede, Luiz. É rede. E eu tenho um outro pensamento final sobre SG, antes de passar para o Rodrigo. Não só sobre SG, sobre fazer o bem. Eu não sei por quê. Eu e todo mundo, quando a gente pensa em coisa no Brasil, a gente sempre pensa em escalar, porque o Brasil é grande, é gigantesco, tudo dá certo. E eu tive que aprender aqui no Canadá que esse negócio de escalar é a última etapa. Se você não for capaz... Por exemplo, eu sou de Uberaba lá, eu sou conterrâneo do Guilherme. Guilherme, se eu for fazer um negócio, eu tenho que fazer uma coisa em Uberaba. Ajudar lá o prefeito e fazer uma iniciativa. Se eu ajudar lá, eu já fiz muito. Percebe a diferença? Então, eu não tenho que sair criando trocentas coisas. Eu tenho que fazer um bem. Depois eu faço outro. E assim você vai contaminando e, de repente, você vai criar uma escala. Rodrigo, vai lá. Obrigado. Obrigado. Opa. Bom, primeiro, parabéns aí. Foi show, acho que vários insights para todo mundo pensar. E uma coisa que me ficou muito é quando a gente fala da cultura, né? E daí quando você mostra as matrizes, né, de a que vai ser desenvolvida e que depois vai para o futuro, etc., a gente começa a pensar muito uma cultura do erro, né? Que as empresas precisam começar a desenvolver essa cultura do erro experimental, né? Não o erro processual, etc., mas o erro experimental, porque se for pensar, como você falou, 92% das vezes a gente vai ter falhado, né, na hipótese, em 8% a gente vai estar certo. Então, 10, 12 vezes mais a gente vai errar do que acertar nesse modelo. E hoje eu vejo que muitas empresas têm um discurso de que querem a inovação, mas não têm essa cultura de tolerância, né, ao erro. Eu tenho uma história, Rodrigo, aí nesse ponto, sem querer te interromper, mas assim, que vai juntar claro com isso. É uma pena que esse amigo não está aqui. É um dos meus melhores amigos. Ele é VP de uma mega corporação, que é brasileira, mas multinacional, e ele tem, dentro da vice-presidência dele, a gestão de 28 startups. Ele veio passar o ano novo comigo aqui em Vancouver. Eu vou dizer que
Foi um tremendo ano novo, porque ele ficou responsável por trazer as bebidas aqui em casa, e a bebida mais barata que ele trouxe era uma champanhe e uma Viúva Glicô. Eu ainda falei, caramba, esse ano tá bom demais. E ele falou assim, pô, tá espetacular, minhas startups deram um tremendo resultado e tal. Quando foi agora, março, 2 semanas atrás, eu fui tomar um chopp com ele no fim do dia, antes de pegar um voo para Belo Horizonte. E o cara estava assim mal, estava caidaço, e olhando o preço no cardápio e tal. Eu falei, ô meu, 3 meses a gente estava tomando Viúva Glicô e gastando dinheiro a rodo, e agora nós estamos aqui olhando, assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, putz, eu estou mal, eu estou no 3º mês que as startups estão dando prejuízo. Rodrigo, isso tem tudo a ver com o que você falou. Eu falei assim para ele, peraí, a sua empresa é uma empresa de acima de 50 bilhões de faturamento e que tem 28 startups ridiculamente pequenas, todas num sentido de você brincar aqui para ver o que vai para frente. 3 meses dando prejuízo, você está nervoso e você está tenso porque tem reunião de conselho amanhã, a sua empresa está com problema de cultura. Porque, a rigor, o errado foi elas serem todas dado lucro no ano passado, porque isso é improvável. Isso não é o normal. Você tem que relaxar. Quem entrar em startup, pessoal, esperando que vai conseguir ganhar dinheiro meio rápido, eu vou falar para vocês, não entra. Não entra, porque vai dar errado. Essa é a máxima certeza. Vai lá, Rodrigo, eu te cortei, é que eu não aguentei. Não, mas era isso, era só a sua visão, né, dessa construção da cultura, né? Como é que a gente alavanca isso, colocando métricas e etc., que não minem essa criatividade, a inovação dentro da empresa, né? Rodrigo, você trabalha numa empresa canadense, certo? Sim. Então, você está mais ou menos habituado aqui com a forma. Quando eu discuto com uma empresa canadense sobre portfólio de inovação e hub e startups, sabe como funciona a governança? Funciona assim, você me manda um relatório em papel a cada 6 meses, a cada 2 anos traz alguém para apresentar aqui no board, em 5 anos a gente toma uma decisão go, no go. Essa é a política. Acabou. Mas e o painel de controle para ver a operação do cara todo dia? Aqui, se eu tiver que fazer isso, eu vou matar a startup. Eu não vou deixar ela nascer, ela vai ser engolida pela minha cultura. Se eu quero que ela vigore, eu tenho que dar tempo, espaço e recurso. E eu tenho que dar orientação. São 4 coisas que eu dou. E ela vai errar pra caramba. Mas de 20 vão sair 2, talvez 3. Eu tenho que escolher bem, porque eu quero que as 3 que saiam paguem a conta das outras. Mas é só assim que pensa. Eles vão discutir tirar a startup, desinvestir em 5 anos. Eu acho que é um pouco disso a gente precisava pensar, pegando um exemplo bom, né? Obrigado, Rodrigo. E você, Daniel? Opa, boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabéns também pela apresentação. Obrigado. Foi excelente, consegui absorver muita coisa. Na verdade, é uma dúvida de como eu poderia, talvez isso sirva para outras pessoas também, trazer isso um pouco mais para o contexto pessoal, pensando na minha carreira profissional, né, de como eu até fiz uma breve anotação para ver se eu entendi isso bem, essa aplicação, né, seguindo as etapas lá, as sugestões que você passou. Eu me sinto, particularmente quando parei para pensar, que eu estou deixando um pouco, acho que a tecnologia me consumir, acho que eu estou ficando um pouquinho para trás, novas tendências, coisas novas, e eu não me preocupo tanto em me atualizar como deveria, eu acredito, né? Então, acho que faltaria um pouco mais de proatividade para mim, um pouco mais de coragem para ir para cima dessas coisas e quebrar um pouco de barreiras que eu tenho, que ficam um pouco de ceticismo que eu tenho com relação a essas coisas novas. Não sei se é por aí. Queria saber um pouco do seu comentário sobre isso. Obrigado. Eu gostei muito da forma que você colocou, viu, Daniel? Porque, primeiro, que você não botou a culpa na tecnologia, você colocou na forma como você encara. E eu acho que essa autopercepção significa que você tem meio jogo ganho.
Se eu pudesse te dar uma pequena dica, tá? O simples fato de você falar o seguinte, eu quero usar a tecnologia, não vai mudar a sua vida. Então, como que eu faço? Porque todo mundo tem alguma resistência. Você tem que descobrir alguma coisa interessante que essa tecnologia vai fazer por você. Por exemplo, eu fiz 25 anos de casado ano passado. A minha esposa me deu um presente altamente romântico. Ela me deu um kit óculos de realidade virtual para me colocar no metaverso. Que ela não me escute. Putz, eu odiava o metaverso. E aí tive que achar bom demais, blá, 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 mas caramba, ficou trancado aqui no meu armário uns 6 meses. Sabe o que eu descobri dentro do metaverso que eu gostei? Eu descobri a parte de academia, de ginástica. Porque aqui onde eu estou faz um frio danado, você não quer sair de casa nem morto, metade do ano. E eu descobri que eu conseguia fazer exercício interagindo dentro das academias do metaverso. Quando eu descobri isso, eu comecei a usar. Quando eu comecei a usar e veio o hábito, aí eu comecei a descobrir que tinha show, aí eu assisti o show de alguém no encerramento do Super Bowl, assisti na primeira fila por aquele metaverso, aí um amigo meu começou a me ensinar outros ambientes e, de repente, começou a fazer parte da minha vida. ChatGPT, mesma coisa, eu jamais perderia meu tempo com isso, se fosse a tecnologia pela tecnologia. Mas eu comecei a brincar. Não a parte de texto, porque eu não curto, mas, por exemplo, um dia eu escrevi assim, eu quero apresentar o seguinte raciocínio para um público não brasileiro de tal país. Que sequência lógica eu deveria usar? Putz, ficou muito bom. Eu nunca pensaria sozinho nisso, eu não ia conseguir. Aí eu descobri uma utilidade. Aí eu comecei a brincar. Gostei tanto que hoje eu assino para ter aquele pago que te dá mais vantagens e tudo mais. Então, descobre o que você ganha com isso, Daniel. Na hora que você achar o que você ganha com isso, você vai ter o motivador para usar. Então, você diagnosticou que você precisa olhar. Você fez a autoanálise que isso é importante para você. Agora, você precisa transformar em hábito. Para transformar em hábito, você vai precisar fazer esse lance que eu estou falando agora, descobrir o que vai te motivar. Perfeito, muito obrigado. O que mais? Acho que cabe mais umas duas aqui, né? Já está tarde aí. Aqui para mim está cedo ainda. Bruno, sua vez. Bruno. Olá, boa noite a todos. O tema é interessante. Eu me lembro dessa questão assim da importância da gente pensar às vezes assim fora da caixa, ter conhecimentos de diversas disciplinas. Que uma vez eu estava trabalhando numa multinacional como estagiário, uma das maiores empresas do mundo de alimentos, e o meu chefe virou e falou assim, olha, a gente precisa construir uma usina, né, para tratar o resíduo líquido, porque o transporte é caro, né, caminhão fechado, perigoso, questão do meio ambiente. E aí, na hora, eu virei para ele e falei assim, eu posso fazer 3 perguntas? Eu não sabia qual eram as 3 perguntas, eu só queria ver se tinha jeito de explorar aquele negócio de outra forma. Aí ele falou, fala aí. Aí eu falei para ele assim, ó, você está preocupado com o resíduo líquido, mas a minha pergunta é, todos os seus resíduos são líquidos? Ele falou assim, não, alguns são sólidos. Aí eu virei para ele e falei assim, então por que o líquido não se torna sólido, já que você está preocupado só com o líquido? Aí ele falou assim, você está sugerindo misturar a tubulação e virar um resíduo semissólido e não precisaria ter a usina para tratar o líquido? Eu falei assim, sim, pode ser uma boa estratégia. E aí no outro dia eles tinham executado isso, sabe? Então, assim, eu achei interessante como que nessas empresas muito grandes, às vezes as coisas, né, aquele último pilar que você falou lá de fazer as coisas acontecerem, como que acontece tudo muito rápido, né, porque eles têm equipe, tem espaço, né? O que você comentaria disso, assim? Eu comentei que você acabou de virar um exemplo de aula para mim, Bruno, porque você teve uma tremenda perspicácia naquilo que você falou, né? Você fez um mapa de empatia online com ele. Porque na hora que você fez o mapa de empatia online com ele, você mapeou exatamente onde é que estava o ponto dele.
né? E isso é uma questão que parece intuitiva da maneira que você contou, mas não é para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é orientada a vender alguma coisa e o outro é orientado a comprar alguma coisa. A gente meio que enquadra os problemas. Mas tem uma zona de não enquadramento dos problemas que é onde está a oportunidade de você capturar valor. Então, eu adorei o que você fez. E aí vem uma provocação para você. Como que você faz isso virar valor para você? Como é que você faz com que ele não só use a sua ideia, mas ele se fidelize nos negócios com você? Como é que você faz para aumentar a sua margem? Porque você foi alguém que gerou um valor inquantificável para ele, na medida que você propôs isso. Uhum. É interessante. Agora, para a gente descontrair aqui, posso te fazer uma pergunta aí para você pensar? O que você Isso quiser, aqui, vou adorar. tudo que você falou aí, você acha que tem a ver o quê com aquele Forrest Gump, o contador de história, né? Ele ficava andando de um lugar para outro, né? E às vezes ele estava buscando essa questão da curiosidade, né? O próprio nome Forest, né, tem a ver com diversidade, né? Tem a ver com exploração de uma floresta, pode ter esse significado, né? Então, assim, como que você acha que aquele personagem dialogaria com isso tudo que você falou? Não, Bruno. Cara, sua pergunta foi muito boa. Adorei. Ó, primeiro que você, para descontrair, tá? Eu não sei como que você acertou exatamente isso. Forrest Gump é o filme preferido da minha vida. Assim, de longe, meu e dos meus filhos. Para mim, o Forrest Gump, ele tem uma inteligência intrínseca que ele não sabe que tem, até em função de toda a dificuldade que ele tem, né? Dificuldade essa que ele nunca, por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Ele nunca se limitou por dificuldade nenhuma. O que também é um aprendizado que eu tiro para a vida e eu costumo compartilhar aqui com os meus filhos. Sim, puta, ele podia se defender por trás de uma carteirinha de deficiência. E não. O cara fez tudo o que ele quis na vida. O cara de pescar camarão a correr, de ir para a guerra e salvar o amigo dele e voltar, de ajudar o presidente dos Estados Unidos, ele fez de tudo um pouco. Então, ele tem uma ingenuidade também inteligente. E isso tudo deu a ele uma sensibilidade poderosíssima de perceber as coisas. E como ele tem um cunho intelectual, não é exatamente a intelectualidade formal, não é o ponto forte dele, ele tem um grau de criticidade ao que ele pensa muito menor. Isso faz ele ser mais sensível e ele ter menos medo. Quando você processa intelectualmente demais as coisas, você começa a falar que não vai dar certo a maioria das coisas. Vocês já pararam para pensar nisso? E para ele não tinha dar certo, não tinha dar errado, não tinha copo meio cheio, não tinha, ele só tinha copo cheio. Então, na minha visão, é um pouco disso. Eu tenho um slide que eu não usei hoje, Bruno, mas já usei no passado, em que se eu pudesse dar uma mensagem para os empresários, executivos e profissionais e estudantes hoje, seria a seguinte: você tem que ter o olhar de uma criança, porque a criança só enxerga possibilidades. Na medida que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando castradores de possibilidades. E aí você acha que por trás da sua experiência você sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Depois, quando você chega numa certa idade, você descobre que tudo que você acha já não vale mais e que você vai errar a maioria. E aí você começa a abrir possibilidades de novo. Talvez essa seja a minha principal mensagem do Forrest Gump. Mas já que você me fez uma pergunta tão boa dessa, eu te devolvo. E você? O que você acha? Então, eu vejo assim essa questão da gente estar aproveitando algumas oportunidades, mas ao mesmo tempo estar avaliando qual que é o nosso core, né? Eu acho muito importante esses dois lados da moeda para o cara não se sentir perdido, sabe? Porque Sim. Além de produtividade, eu acho que a gente precisa de sentido. Sim. Então, Sim. Eu lembro de uma vez, por exemplo, eu enviei um currículo para a Fundação Getúlio Vargas para ser professor voluntário, sabe? Aí, na hora que eu cheguei lá para a entrevista, e a minha meta era o seguinte: eu quero ser professor de gestão de pessoas, né?
porque eu já tinha formado num curso de engenharia e queria fazer uma transição para gestão de pessoas. Aí, na hora que eu cheguei lá, a coordenadora olhou meu currículo e falou assim, olha, mas você tem um currículo muito bom, você já trabalhou em diversas empresas, você é engenheiro, eu quero que você seja nosso professor efetivo aqui de... Professor lá, ela falou assim, eu vou te pagar, né? Mas eu quero que você seja de produção. Aí eu, na hora, eu falei, cara, mas é o contrário do que eu tinha pensado, né? Mas eu aceitei, estudei muito aquele assunto, porque acho que interrompeu foi como se eu estivesse reescrevendo a história da instituição e outras teorias, né? E aí eu passei a gostar, minha vida mudou radicalmente depois que, além de engenheiro, né, eu fui me adentrando no campo teórico, tipo da administração, né? Então, foi fantástico eu entrar no mundo dela, né? E depois que eu executei aquele trabalho com muito empenho, eu falei para ela assim, aí eu ousei, né? Falei assim, eu poderia escolher uma outra disciplina? Ela falou assim, você pode escolher qual que você quiser, né? Porque você teve um bom desempenho. E eu escolhi negociação, sabe? Então, assim, aí eu percebi como que eu fui transitando de uma coisa para outra, né? Fazendo um gancho com Forrest Gump, mas eu vi todas aquelas histórias pelo olhar das pessoas, sabe? Porque você tem que ser produtivo olhando para o seu sentido, você tem que negociar olhando o seu sentido e o sentido das pessoas, né? Então, essa que é a mensagem que eu diria, assim, que eu vi de tudo isso, né? Bruno, muitíssimo obrigado, viu? Você enriqueceu aqui muito aqui no final. Super obrigado. Valeu, que agradeço aí pela troca de ideias. E você, Alexandre? Acho que o Alexandre Cardoso levantou a mão. Está aí? Estou aqui sim, Adriano. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pela apresentação. Foi, como sempre, uma apresentação formidável, né? Aqui, Alexandre, obrigado. Boa noite aí para todo mundo que está participando aí dessa troca maravilhosa. Eu queria só repercutir, talvez, no que o colega falou sobre a questão da tolerância ao erro, o erro não processual, mas o erro honesto aí do processo de inovação. Eu acho que isso aí talvez seja um dos pontos mais relevantes para a gente pensar numa futura taxa de sucesso maior do que esses 8% médios, né, que a gente encontra. Porque, bom, primeiramente, eu acho que as organizações que hoje aplicam métricas de core business na área de inovação, elas já começam trocando as marchas, né? Deveria ter uma métrica específica ou uma expectativa específica para os projetos de funil de inovação. Então, uma delas, por exemplo, é quão rápido que se coloca a expectativa de receita dos projetos de inovação na receita esperada da empresa, né? E aí se delega isso para alguém, um dono do negócio, um dono de projeto, e de repente ele está com aquela missão de fazer aquela receita, ele já não mais tem coragem de matar o projeto, né? Porque ele acha que ao matar o projeto ele arranca o seu próprio pescoço, né? Então, assim, eu acho que eu vejo aqui pela turma que tem gente até dando um sorriso assim de canto, porque eu acho que muita gente passa isso mundo corporativo afora, né? Eu acho que tem um outro ponto que eu até queria perguntar para você e para o grupo, quanto que o lado político também acaba sufocando um processo de inovação que deveria ser centrado no job to be done, na realidade do cliente, né? E aí, de repente, a força interna, ela ofusca a força externa e os projetos de inovação passam a ser mais um patrocínio do que necessariamente uma promessa de mercado com um real potencial, né? E para encerrar, um comentário que eu achei muito legal de um cofundador da InnoSight, daquele Clayton Christensen, né? Falando, ele ao pegar projetos com clientes, ele fala assim, qual é a saúde hoje da empresa? Porque eu não quero entrar numa empresa que está assim, completamente dependente dessas inovações que a gente vai ajudá-las para ela poder sobreviver. Porque, certamente, quando a coisa aperta um pouco mais, esses projetos todos morrem, ou ela entra nessas métricas enganadas aí, a coisa tende a ter insucesso.
Eu só queria compartilhar isso e, de repente, escutar um pouco aí desses pontos. Eu adorei seus pontos, principalmente os dois últimos, né? Esse último, ele é muito crítico, porque essa empresa ela vai depositar toda a fé naquilo que é hipótese. Então, existe uma confusão de papéis, né? Exatamente. Eu tenho aqui um portfólio de ideias que vai me frutificar 8%, talvez 10% aqui. E ela não tem essa escolha, porque aquilo virou condição de vida ou morte. Toda vez que vira condição de vida ou morte, você estressa a cadeia e você vai matar a operação. Então, acho que esse ponto que ele coloca como um condicionante é muito inteligente. Agora, o ponto anterior que você colocou, a gente tem tratado muito isso, Alexandre. O ponto anterior é aquele em que você fala do componente político. Tá? O componente político, na minha opinião, é impossível você eliminar ele. Em qualquer cultura, em algum momento, ele se manifesta. Eu gosto desse ou eu gosto daquele, eu sou tomador de decisão. Né? Isso vai acontecer. Normalmente, isso dá errado. Porque, assim, não tem nada a ver você gostar. Você teve aula de marketing comigo, você lembra que eu falei isso na fundação? O que me importa se você gosta da minha campanha se você não é meu target? Então, essa questão vale da mesma maneira. Você é o target dessa startup? Não. Então, o que me interessa você gostar ou não? Tem que ter um pouco de separação disso. Mas os institutos de governança, aí o ICD aqui, o IDGC aí, que também são políticos, tá? Mas eles estão tentando enquadrar isso para cada vez menos você tirar a influência, que eu vou chamar de influência pessoal, num processo de governança que não deveria ser pessoal. Porque, sendo frio, é um portfólio de negócios. No dia que o executivo se apaixona pelo hub de inovação dele e pelas empresas, aquele hub deixa de cumprir seu propósito. Porque um hub tem que ter turnover de empresas. Eu tenho que tirar a empresa lá de dentro. É normal. Eu tenho que oxigenar. Na medida que eu me apaixono por aquilo, aquilo vira o meu core, e quando aquilo vira o seu core, você está dando um tiro no seu pé. Então, a gente tem dedicado, e já existem padrões estabelecidos para isso, que algumas empresas estão usando. Então, eu diria que isso, na medida que você tiver mais empresas listadas no Brasil que tenham que ter uma governança mais sofisticada, isso vai aumentar violentamente como escala. Mas quero te agradecer demais, esses seus pontos foram ótimos. Eu que agradeço, Adriano. Pessoal, eu que quero agradecer, eu passei do horário, mas vocês foram fiéis aqui, aguentaram até o fim, então, muitíssimo obrigado. Fazia tempo que eu não fazia um encontro desses, e eu estava sentindo muita falta. Eu espero que, quem sabe, o próximo eu possa fazer na metade do ano, presencialmente. A gente vai fazendo online até na metade do ano, mas na metade do ano eu acho que eu vou ficar uns 10 dias aí, e a gente deveria criar um encontro de todos nós, porque surgem grandes amizades aqui, surgem contatos maravilhosos, e a coisa que eu mais gosto é garantir que isso se perpetue. Então, fica meu muito obrigado, e vou deixar um abração para vocês. E, Vânia, mais uma vez, parabéns para você, parabéns para todo o time que trabalha com essa iniciativa. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelas doações. Muito obrigado. E elogiar o Cláudio, para mim, seria uma coisa redundante, né? Não tem jeito. É demais mesmo o trabalho dele, é incrível. O que ele faz ali é muito legal. Mas ele faz isso através dessas pessoas que estão todas representadas naquele vídeo. E essa é a beleza, né? Se você não tivesse essas pessoas que você lidera e esse grupo todo, a gente não teria uma entidade crescendo a cada ano e com 21 anos. O que é maioridade penal, inclusive. Exatamente. Então, eu quero te deixar os parabéns, que, por favor, você transmita às pessoas por mim. Eu sou um grande fã. Muito obrigada pela oportunidade e a generosidade, igual eu te falei, que, sim, está escasso, né? Então, quando a gente vê alguém oferecendo para divulgar o nosso trabalho, é muito gratificante para a gente. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço para vocês todos, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais, obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.